Biblioteca dos Pioneiros Adventistas. Dons Espirituais. Uma obra de J.N. Loughborough. Pacific Press Publishing Co., 1899. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, versos 1 e 2. O verso citado mostra claramente que o Senhor teve várias maneiras de falar ao seu povo em diferentes períodos de tempo. No registro mais antigo da raça humana, encontrado na história bíblica, antes que o pecado entrasse no mundo, o homem tinha comunhão face a face. Aprendemos também que, depois que o homem pecou, o Senhor instruiu seu povo em uma voz audível. Desta maneira, ele se dirigiu a Adão, Gênesis 3, versos 8 a 18, Caim, Gênesis 4, versos 6 a 15, Noé, Gênesis 6, versos 13 a 22, Gênesis 7, versos 1 a 5, Gênesis 8, verso 15, Gênesis 9, versos 8, 12 e 17, Abraão, Gênesis 17, versos 1 a 6, Isaque, Gênesis 26, versos 2 a 15, Jacó, Gênesis 28, verso 13, Moisés, Números 12, versos 6 a 8, e Samuel, 1 Samuel 3, verso 4. Instrução angélica. O Senhor falou também aos homens por meio de anjos. Esses seres santos não são, como alguns supõem, os espíritos de homens mortos, mas são seres de uma ordem superior à dos homens, visto que o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Hebreus 2, verso 7. Naqueles tempos antigos, Satanás se transformou em um anjo de luz, procurou induzir os homens a uma falsa adoração de seus amigos e heróis mortos, e apresentou a si mesmo e aos anjos como sendo os espíritos de seus mortos. O Senhor disse claramente sobre tal adoração e transações que o que eles professamente ofereciam aos mortos eram, na realidade, sacrifícios a demônios, anjos caídos. Veja Deuteronômio 32, verso 17, Salmo 106, versos 28 e 35 a 37, 1 Coríntios 10, verso 20. Ele proibiu estritamente qualquer consulta a espíritos familiares, especificando uma pena de morte para tal ofensa. Levítico 17, verso 7, Levítico 19, verso 31, Levítico 20, verso 27, Deuteronômio 18, versos 10 a 13. Os anjos puros e santos são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1, versos 7 e 14, mas nunca chegam a representar pessoas mortas. Por meio da instrumentalidade de anjos, o Senhor muitas vezes comunicou sua vontade aos homens. Dessa maneira, ele falou a Abraão, Gênesis 18, versos 1 a 3, a Ló, Gênesis 19, verso 1, a Josué, Josué 5, versos 13 a 15, a Gideão, Juízes 6, versos 11 a 22, e a Manoá, Juízes 13, versos 3 a 9. Profetas. Outro modo de comunicação era por meio de profetas, por meio de visões e sonhos. Destes, o Senhor disse: Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em visão e falarei com ele em sonho. Números 12, verso 6. Das visões dadas aos servos de Deus, os profetas, parecia haver dois tipos, uma chamada visões abertas, ou aquelas dadas onde o indivíduo podia ser visto enquanto estava na visão, e a outra chamada visões noturnas. É feita referência às visões anteriores em 1 Samuel 3, verso 1, onde se encontra a experiência da criança em Samuel nestas palavras. A palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia visão aberta. Havia profetas naqueles dias que tinham instruções do Senhor, mas suas visões não lhes eram dadas abertamente diante do povo. No capítulo anterior, na mesma data da morte de Samuel, 1165 a.C., veio um homem de Deus, um profeta, a Eli, e lhe contou seus erros, e previu o destino de seus 2 filhos, que ambos morreriam no mesmo dia, etc. 1 Samuel 2, versos 27, 30 e 33. No mesmo capítulo onde se diz: Não houve visão manifesta, está o registro da visão dada a Samuel.
Não foi uma visão manifesta. Nem mesmo Eli viu Samuel na visão. O Senhor lhe ensinou as novas que ele deveria levar a Eli. O registro da manhã seguinte diz: E Samuel temeu contar a visão a Eli. 1 Samuel 3, verso 15. Samuel, nesse momento, teve uma visão de Deus, embora não tenha sido uma visão aberta. Sua visão, então, deve ter sido do mesmo caráter daquela chamada em outras partes da Escritura de visão noturna. Visão noturna. Deus falou a Israel em visões de noite. Gênesis 46, verso 2. O sonho de Nabucodonosor foi revelado a Daniel em visão noturna. Daniel 2, verso 19. Assim também o próprio Daniel teve uma visão, em visões noturnas, de Cristo pedindo ao Pai o reino. Daniel 7, verso 13. Em outra ocasião, ele foi apanhado em visão no meio daqueles governantes caldeus. Se tivessem permanecido, poderiam tê-lo visto na visão, uma visão aberta. Mas, em vez disso, um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram para se esconder. Daniel 10, verso 7. Ao voltarmos para o Novo Testamento, descobrimos que, na experiência de Paulo, uma visão lhe apareceu à noite. Atos 16, verso 9. E novamente foi à noite que ele recebeu aquela valiosa instrução em referência ao naufrágio em Melita. Atos 27, versos 23 e 24. Ele também foi encorajado em uma visão noturna em Atenas. Atos 18, verso 9. Assim também, em uma visão noturna, o Senhor lhe mostrou que ele deveria dar testemunho dele em Roma. Atos 23, verso 11. A partir dos textos acima, observa-se que essas visões noturnas são tratadas nas Escrituras como tendo a mesma força e origem que as visões abertas. A seguinte declaração referente a sonhos e visões noturnas encontra-se no livro de Jó. Porque Deus fala uma vez, sim, 2 vezes, e o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao dormirem na cama. Então, ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução, para desviar o homem do seu propósito e esconder do homem a soberba. Capítulo 33, versos 14 a 17. Veja também Jó 4, versos 13 a 47. Esse modo de comunicação por profetas não era algo raro naqueles tempos antigos, pois o Senhor disse a respeito dele. Também falei pelos profetas, e multipliquei visões e usei parábolas, pelo ministério dos profetas. Oséias 12, verso 10. Ele assim testificou a eles por todos os profetas. Segundo Reis 17, verso 13. Ele fez isso a tempo, continuamente e cuidadosamente. Segundo Crônicas 36, verso 15. Por meio desses profetas, ele implorou ao povo que fugisse da idolatria, dizendo: Ó, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Jeremias 44, verso 4. As massas, com seus governantes, continuaram em sua maldade, desmentiram o Senhor, e seus profetas tornaram-se vento. Jeremias 5, versos 12 e 13. Eles ergueram seus estandartes como sinais, e não houve mais profeta. Salmo 74, versos 4 e 9. Então, buscaram uma visão do Senhor, mas não a encontraram, porque a lei pereceu devido ao sacerdote. Ezequiel 7, verso 26. Quando o povo ficou sem um profeta, isso foi uma grande perda para eles, como demonstrado pela palavra de Azarias, filho de Odede, a Asa, rei de Judá, quando disse: Por muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando, em sua angústia, se voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, ele foi encontrado por eles. Segundo Crônicas 15, versos 3 e 4. Enquanto Uzias, rei de Judá, dava ouvidos à palavra do Senhor por meio de seus profetas, a prosperidade o acompanhava. O registro diz: Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscava o Senhor, Deus o fazia prosperar. Mas, quando se tornou forte,
seu coração se elevou para a sua ruína, pois transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Segundo Crônicas 26, versos 5, 16 e 21. Quando o povo acatou a instrução do Senhor por meio de seus profetas, sua prosperidade foi tão visível quanto a do rei Uzias. Como ilustração, nos referimos a um período durante o reinado de Josafá, rei de Judá, quando o povo estava muito perplexo, pois seus inimigos, em números avassaladores, vieram contra eles. Em sua angústia, buscaram o Senhor, e ele lhes enviou uma mensagem por meio de seu profeta Geaziel, dizendo: A batalha não é de vocês, mas de Deus, e não precisarão lutar nesta batalha. Enquanto marchavam contra seus inimigos em obediência à instrução dada, o rei proclamou aos ouvidos do povo: Creiam no Senhor, seu Deus, e serão estabelecidos. Creiam em seus profetas, e prosperarão. Segundo Crônicas 20, verso 20. À medida que o povo se movia pela fé na predição do profeta, o resultado foi uma poderosa derrota de seus inimigos. Apesar de todos esses sinais do favor de Deus, este povo caiu novamente na idolatria, e o Senhor testificou a eles por meio do profeta Jeremias: Se não me ouvirdes, para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que vos enviei, madrugando, e enviando-os, mas não ouvistes, então farei esta casa como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Jeremias 26, versos 4 a 6. Desconsiderando a admoestação do Senhor, o povo foi finalmente levado a uma posição em que pôde ver a força das palavras de Salomão, quando ele disse: Onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, feliz é. Provérbios 29, verso 18. Ainda assim, porém, eles persistiram em seguir seu próprio caminho, andando nas imaginações de seus próprios corações, até que sua cidade foi reduzida a ruínas. Então veio a lamentação do profeta Jeremias: Suas portas estão enterradas na terra, a lei não existe mais, seus profetas também encontram visão do Senhor. Lamentações 2, verso 9. Mulheres como profetas. Nos tempos do Antigo Testamento, o Senhor não apenas usava homens como profetas, mas também mulheres devotas eram favorecidas com esse domingo. Nos dias dos juízes de Israel, temos o registro de Débora, a profetisa, esposa de Lapidote, que não era apenas profetisa, mas também serviu como juíza. Por meio de instruções dadas por ela, seus inimigos foram derrotados, como visto em Juízes 4, verso 4, Juízes 5, verso 31. Novamente se menciona Uda, a profetisa, esposa de Salum, filho de Tikvá, nos dias de Josias, o bom rei de Judá. Ela parece ter estado ligada à escola em Jerusalém e foi procurada para conselho, conforme registrado em 2 Reis 22, verso 13 a 20, 2 Crônicas 34, versos 22 a 28. Satanás, buscando arruinar a obra do Senhor, antigamente às vezes usava para falsos profetas mulheres, bem como homens. Uma descrição gráfica dessas mulheres agentes e de seu trabalho de bajulação e adivinhação, costurando almofadas nas cavas das estátuas para caçar almas, etc., é encontrada em Ezequiel 13, versos 17 a 23. Ao mesmo tempo em que o Salvador foi levado ao templo para que lhe fosse feita a oferta exigida, o devoto Simeão o reconheceu como o Messias prometido. E também estava presente naquela ocasião Ana, uma profetisa, que habitava o templo, provavelmente no colégio ou escola, assim como Uda. Assim, é evidente que quando Pedro, no dia de Pentecostes, em harmonia com a profecia de Joel, declarou que, como resultado do derramamento do Espírito, as servas e filhas profetizariam, não foi estranho à igreja saber que as mulheres deveriam compartilhar o dom profético na era do Evangelho. O Filho falando. Aquele que falou de diversas maneiras nos tempos antigos, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Isso, é claro, inclui o ensinamento pessoal de Cristo quando esteve na terra, como encontramos nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Esse não era, no entanto, todo o seu ensinamento para os últimos dias, pois quando estava prestes a deixar o mundo, ele disse aos seus discípulos:
Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. A respeito desse Consolador, ele disse: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João 14, verso 26. Novamente. Mas, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, verso 26. Sobre a obra especial do Consolador, que era permanecer para sempre, o Salvador disse: É-vos conveniente que eu vá, porque, se não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, versos 7 a 16. Tudo o que deveria ser dito pelo Filho não se cumpriu quando ele esteve aqui em pessoa, pois ele disse: Quando, porém, vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João 16, versos 13 e 14. Sobre a vinda e a obra do Espírito, nosso Senhor falou ainda aos discípulos: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Lucas 24, verso 49. Um registro da mesma conversa também é dado nestas palavras: E, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa, cumprimento da promessa, do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Atos 1, versos 4 e 5. Profecia de Joel. Esta promessa que o Pai havia feito, e a qual nosso Salvador aqui se refere, deve ser a promessa registrada no livro de Joel, pois quando, no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado, Pedro reconheceu como o início do que fora predito por Joel. Lemos: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas repartidas, como que de fogo, e uma delas pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 1-4. Os zombadores entre a multidão que se reuniu ao ver e ouvir esta maravilhosa manifestação, disseram: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e ouvi as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, versos 13 a 20, Joel 2, versos 28 a 32. Não há registro de que uma única coisa enumerada por Joel, a ser produzida pelo Espírito, tenha ocorrido no dia de Pentecostes. O Espírito foi, no entanto, derramado naquele dia, e houve uma maravilhosa manifestação do dom de línguas. Na previsão de Joel sobre o que resultaria do derramamento do Espírito, nada foi dito sobre línguas. Línguas são, no entanto, uma das operações do Espírito de Deus,
bem como aquelas diretamente especificadas na profecia de Joel, e todas deveriam ser vistas na obra do Espírito. O tempo abrangido por esta profecia de Joel alcança o fim do tempo de graça, até mesmo o grande e terrível dia do Senhor. Os últimos dias devem incluir o último dia dos últimos dias, que incluiria o último dia do tempo de graça. Portanto, esta predição de Joel se relaciona com a obra do Espírito de Deus, o Consolador, conforme aprouver ao Senhor, para sempre, mesmo durante toda a dispensação do Evangelho. Que este derramamento mencionado por Joel é a promessa do Pai a qual Cristo se referiu, é evidente no discurso de Pedro. Ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, versos 32 e 33. Promessa do Espírito. Que Pedro entendeu que essa promessa abrangeria a obra do Senhor até o fim dos tempos é demonstrado nestas palavras: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, verso a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, versos 38 e 39. Então, enquanto o Senhor chama pessoas para o seu serviço, a promessa do Espírito Santo se estende a elas. Com a ideia em mente de que o Espírito de Deus teria muito a ver com os crentes durante a era do Evangelho, podemos compreender mais plenamente as palavras do apóstolo Paulo quando, comparando a dispensação passada com a presente, diz: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3, verso 8. Se toda esta dispensação é a ministração do Espírito, certamente deve ser que o Espírito tenha muito a ver com aqueles que aceitarem sua operação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito deve se referir à sua maneira de operar. O Espírito pode vir, e de fato vem, ao pecador em seus pecados, como um reprovador. Mas depois que ele se rende ao Senhor, e isso conduz a mente à bendita certeza das promessas de Deus, ele se torna um aprovador. Efésios 1, verso 13. Então é que o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, verso 26. O homem, em seu estado caído, é enfermo, separados da vida de Deus pela ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4, verso 18. Alheios e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Colossenses 1, verso 21. Nos foram dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4. Depois de nos rendermos a Deus e nos tornarmos participantes da natureza divina, somos reconhecidos como filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, verso 14. Esse Espírito que habita em nós vivifica, dá vida, sim, a vida de Deus, aos vossos corpos mortais. Romanos 8, verso 11. Então, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos sela como seus. Romanos 8, verso 16, 2 Coríntios 1, verso 22. Quando assim nos rendemos à vida de Deus, somos fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Efésios 3, versos 16 e 17. Então podemos dizer com o profeta Miqueias: Verdadeiramente estou cheio de poder, pelo Espírito do Senhor. Miqueias 3, verso 8. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4. O templo do Espírito. A Igreja de Cristo na Terra é realmente um lugar preparado para a habitação do Espírito. O apóstolo diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16. Ao membro individual da Igreja, ele diz: O quê? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 1, verso 16. 1 Coríntios 6, verso 19. Novamente, vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. 2 Coríntios 6, verso 16. E mais uma vez, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, versos 21 e 22. Estando assim, somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3, verso 16. Fortalecidos com toda a força, segundo o poder da sua glória, para toda paciência e longanimidade com alegria. Colossenses 1, verso 11. Assim podemos trabalhar, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses 1, verso 29. Manifestação do Espírito. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala da obra do Espírito, dizendo: A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento de espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Essas manifestações são todas por um só e mesmo Espírito. Quão diferentes são as comunicações do Espiritismo, que são de uma variedade de espíritos, muitos deles sendo espíritos mentirosos. Paulo prossegue em seu discurso comparando a igreja com o corpo humano, representando os dons do Espírito como membros do corpo, os olhos, ouvidos, mãos, etc., dizendo: Agora Deus colocou os membros de cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, versos 18 a 31. Aqui lemos sobre o Senhor colocando esses dons na igreja. Lemos em outro lugar sobre ele os colocando fora da igreja. Caridade ou amor. O caminho mais excelente não é ter uma igreja sem os dons do Espírito. É um caminho mais excelente do que simplesmente cobiçar dons. Esse caminho mais excelente é plenamente exposto em 1 Coríntios, capítulo 13, no discurso do apóstolo sobre a caridade, amor fervoroso a Deus e ao próximo. Em vez de simplesmente cobiçar algum dom específico para nós mesmos, é melhor buscar a consagração completa ao Senhor, ter o seu amor em nossos corações, seguir a caridade e ambicionar os dons espirituais, mas antes, o de profetizar. 1 Coríntios 14, verso 1. No entanto, este discurso sobre a caridade não dispensa os dons do Espírito. Lemos: A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, versos 8 a 10. Por isso se entende que o dom de profecia pode se manifestar, conforme aprouver ao Senhor, até que venha o estado perfeito. Nesse estado, quando o Senhor for visto face a face, a profecia não mais será necessária. Agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13,
verso 12. Depois de se deter na excelência superior da caridade, o apóstolo diz: Segui a caridade e ambicionai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Novamente, Visto que sois zelosos pelos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. E portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Faça-se tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versos 1, 12 e 39 a 40. portanto, vemos que nossa ansiedade e desejo devem ser a edificação da igreja por meio da manifestação dos dons. Especialmente ele mostra que é desejável que o dom de profecia seja manifestado. Profecia na igreja primitiva. Ao examinar os Atos dos Apóstolos, fica evidente que o Senhor teve muitos filhos e filhas que foram favorecidos com revelações divinas. No capítulo 11 é mencionado o caso de Ágabo, que previu a grande escassez que viria à terra da Judéia, predição essa que moveu o povo do Senhor a proporcionar alívio aos santos pobres em Jerusalém. Versículos 27 a 30. O cumprimento exato desta profecia estabeleceu a fé dos crentes em Ágabo como um verdadeiro profeta entre eles, de modo que quando em Cesareia, 19 anos depois, ele lhes disse o que seria feito a Paulo em Jerusalém, parecia não haver dúvida quanto à certeza do cumprimento de sua predição, pois eles imediatamente rogaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Atos 21, versos 10 e 11. Na igreja de Antioquia, 4 profetas são mencionados, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio e Manaém. Atos 13, verso 1. Parece também que Filipe, o evangelista, que residia em Cesareia, tinha 4 filhas virgens, que eram profetisas. Atos 21, versos 8 e 9. Paulo, ao escrever suas epístolas aos Efésios, falou dos dons do Espírito desta maneira. Por isso diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, uma multidão de cativos, e concedeu dons aos homens. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens, pela astúcia que os induz a cometer adultério. Enganam, mas, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Capítulo 4, versos 8 a 16. O Senhor concedeu esses dons para a realização de um propósito específico em sua igreja, aperfeiçoar os santos e edificar a igreja, e ainda a necessidade de que tal obra seja realizada. Quem dirá que o Senhor não manifestará, mesmo agora, como antes, esses dons para o mesmo propósito, até que o tempo da graça termine? Além disso, vê-se nos escritos do apóstolo que ele reconhece esses dons como membros do corpo de Cristo. E, como tal, quem tem o direito de mutilar esse corpo e dizer que este ou aquele dom não é mais necessário? Ao considerarmos outras escrituras, ficará claro que é o propósito do Senhor que os dons do seu Espírito, na obra do Consolador, sejam, em harmonia com a predição de Joel, manifestados durante todos estes últimos dias, até a sua vinda. A apostasia. Encontramos nas Escrituras que a manifestação do dom de profecia está intimamente ligada à obediência à lei de Deus. Quando o povo seguiu fielmente o Senhor, ele os favoreceu com instruções por meio de seus profetas. Ao caírem em pecado e se afastarem de sua lei, eles não tiveram visão de Deus, como já demonstrado. Portanto, isso é enfaticamente verdadeiro, como expressado por Salomão. Onde não há visão, o povo perece. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, verso 18. Eles são felizes, pois, ao obedecerem à lei do Senhor, ele se agrada em favorecê-los com instruções por meio de seus profetas. Vimos que a igreja primitiva começou sua obra com a manifestação de todos os dons do Espírito, e com muitos profetas entre eles. Mas o apóstolo Paulo previu que viria uma apostasia.
Sobre isso, ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso: Porque eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrariam no meio de vocês, que não poupariam o rebanho. E, dentre vocês mesmos, homens se levantarão, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Atos 20, versos 29 e 30. Também à igreja em Tessalônica, ele disse que haveria uma apostasia e o homem do pecado seria revelado. E dele, o apóstolo disse que se assentaria no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Segundo Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. É fato que, enquanto a igreja primitiva mantinha sua pureza, o Senhor manifestou entre eles os dons do seu Espírito. Mas, à medida que a apostasia se desenvolvia, sua condição tornou-se cada vez mais semelhante à do antigo Israel, sobre quem ele disse: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, verso 2. Neander, em sua História da Igreja, fala assim dos montanistas do segundo século. Os montanistas consideravam expressamente como algo característico desta última época do desenvolvimento do reino de Deus que, de acordo com as profecias de Joel então em curso de cumprimento, os dons do Espírito seriam derramados indiferentemente sobre todas as classes de cristãos de ambos os sexos. Parece também ter sido a doutrina dos montanistas que a época do último e mais rico derramamento do Espírito Santo formaria a última era da Igreja, precederia a segunda vinda de Cristo e seria o cumprimento da profecia de Joel. Roses Neander, páginas 330 e 332. John Wissalmosey, falando dos montanistas, diz: Ao refletir sobre um livro estranho que li nesta jornada, a ilusão geral dos cristãos com respeito à profecia, convenci-me plenamente do que há muito suspeitava. 1. Que os montanistas, nos séculos II e III, eram cristãos verdadeiros, bíblicos. E 2. Que a grande razão pela qual os dons miraculosos foram tão rapidamente retirados não foi apenas que a fé e a santidade estavam quase perdidas, mas que homens secos, formais e ortodoxos começaram, mesmo então, a ridicularizar quaisquer dons que não tivessem, e a desacreditá-los todos como loucura ou impostura. Wissalmosey's Journal, volume 3, página 496. A pergunta: se você admite milagres antes de o império se tornar cristão, por que não depois também? O Sr. Wissalmosey responde: porque depois que o império se tornou cristão, uma corrupção geral tanto da fé quanto da moral infectou a igreja cristã, que por essa revolução, como diz São Jerônimo, perdeu tanto de sua virtude quanto havia ganhado em riqueza e poder. Obras de Wissalmosey, página 706. O refrigeramento. Quando Pedro se dirigiu ao povo no templo logo após o dia de Pentecostes, ele disse: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, ao qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, versos 19 a 21. Aqui é apresentado um tempo de refrigério mencionado em estreita conexão com a segunda vinda de Cristo. Isso, sem dúvida, se refere ao mesmo tempo mencionado pelo apóstolo Tiago, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, versos 7 e 8. As primeiras e as últimas chuvas também são mencionadas pelo profeta Joel em conexão com sua descrição dos últimos dias. A vinda da chuva temporã moderadamente é chamada, na margem do texto, de mestre da justiça, segundo a justiça. Joel 2, verso 23. O derramamento do Espírito de Deus no dia de Pentecostes, a vinda do Consolador como mestre, foi comparável à chuva temporã,
que fez com que a semente recém-semeada do lavrador criasse raízes e crescesse. Assim, no amadurecimento da colheita da terra, pouco antes do fim, o lavrador, nosso Pai Celestial, João 15, verso 1, aguarda a chuva serôdia, o refrigério, para ajudar no amadurecimento da colheita da terra. O Senhor disse por meio de seu profeta: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor fará nuvens brilhantes, e lhes dará chuvas torrenciais, e a cada um erva no campo. Zacarias 10, verso 1. E assim se cumprirá sua promessa. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída é preparada como a alva. E ele virá a nós como a chuva serôdia e temporã sobre a terra. Oséias 6, verso 3.